Olá, muito boa tarde. Garantir que se cumpra a Declaração Universal dos Direitos das Crianças é um propósito permanente para Ana Sofia Marques e Miguel Simões Correia, que procuram garantir e dar colo e abrigo para as crianças que precisam. No contexto do Dia Internacional dos Direitos das Crianças, que se assinala em cada 20 de novembro, falámos com a fundadora do projeto Amigos para a Vida, Ana Sofia Marques, e com o presidente da direção da Candeia, Miguel Simões Correia. Muito boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia, onde de facto queremos partilhar com quem nos vê e ouve esta vossa experiência de proteger cada criança e salvaguardar que os direitos das crianças são cumpridos. Ana Sofia Marques, quando é que foi a primeira ocasião? Qual é a primeira criança que foi protegida por si? Então estava eu na Faculdade de Direito, onde ali a meio do curso temi ter errado na área, mas depois confirmei que não, que estava no sítio certo. Tive uma experiência de voluntariado numa casa de acolhimento. Tínhamos aulas só no período da manhã, então à tarde, com uma amiga, fomos fazer voluntariado e acompanhar as crianças que estavam nessa casa de acolhimento. E essa experiência foi a origem depois de um convite para, no ano seguinte, animar um campo de férias, daquilo que veio a chamar-se mais tarde a Candeia, mas que já começou há 30 anos atrás, até já tinha começado uns anos antes de eu ter essa feliz oportunidade de entrar nesse campo de férias. E foi por observar que de facto havia crianças em que os seus direitos fundamentais não eram salvaguardados e precisavam de alguém que estivesse presente para as proteger? Sim, essa experiência foi uma experiência de uma casa de acolhimento, a necessidade que tem dos voluntários, a confiança que tem nos voluntários, o perceber que estas crianças realmente beneficiavam muito e sentiam muito com a continuidade e com a relação. E que aquilo que nos era pedido e que me era pedido em concreto não era só ir lá pontualmente, ir e sair, mas que para aquelas crianças em concreto aquilo que fazia a diferença era ir e ficar, e ir ficando. No caso do Miguel Simões Correia, que memória tem dessa primeira ocasião em que sentiu esse impulso e necessidade para proteger as crianças? Sim, eu penso que no meu caso foi um bocadinho diferente, porque a minha família já estava muito sensibilizada também para estas questões. E já eu vou corrigir. Os pais do Miguel são dos fundadores da Candeia. Da Candeia. Pronto, cresci já um bocadinho neste ambiente. Com essa preocupação lá por casa, não é? Mas até com a partilha de experiências, os amigos dos meus pais acabam também por ser muito dentro deste meio da Candeia, ou até profissionalmente a minha mãe também trabalha nesta área, e por isso acaba por ser uma realidade que eu já tinha muito presente. E por isso, até antes de começar a animar campos da Candeia e de ser voluntário na Candeia, já participava noutro projeto também com crianças de casas de acolhimento, ligado à paróquia de Santa Isabel, o Majun, e depois comecei também a animar campos da Candeia. Quando cheguei, apesar de a realidade me ser muito familiar, cheguei assim um bocadinho do nada, porque a Candeia tem muita falta de recursos humanos e é difícil encontrar muita gente motivada para estes projetos às vezes. E lembro-me só de ser um sítio de muita espontaneidade, os miúdos estão só aqui à procura de alguém que seja amigo deles. Todos nós procuramos alguém que goste de nós, alguém que nos faça sentir amados. E foi só isso que eu senti também lá, que podia ser um sítio onde eles e nós nos sentíssemos amados. E lembro-me, levo a história de um miúdo que nesse campo, penso que foi logo no primeiro ou no segundo dia, mas que veio ter comigo ao ouvido e disse: eu tenho muita vergonha de dizer à frente dos outros meninos todos, mas leva-me no teu coração. E de facto mostrou o quanto ele precisava só de alguém que ele sentisse que o levava no seu coração. Pronto, e levo-o ainda hoje. E está, e cumprindo-se esse lema da Candeia, da relação nasce a luz, não é? Exatamente. Que é o lema de todos. Gostava ainda que partilhassem connosco o que vos fez permanecer nesta causa. Foi, de facto, enfim, o vosso gosto por atuar junto de crianças frágeis, ou foi, sobretudo, por ver aí a necessidade de presença, seja de voluntários, seja de colaboradores, seja de organizações que conseguissem proteger as crianças?
Miguel? Eu sinto muita vocação também nesta área. A verdade é que parece, se calhar, um bocadinho ingênuo dizer eu só tenho 22 anos, mas do que eu até agora fui percebendo, é uma área que me chama muito a intervir. Eu acho que por ambas as razões que referiu. Acho que é uma área que tem poucos recursos e pouca atenção e também é importante esta visibilidade para podermos falar mais destas causas. É uma realidade muito desconhecida do grande público, é uma realidade muito desconhecida, mesmo às vezes de pessoas que trabalham na área, conhecer cabalmente a realidade destes miúdos, as respostas que há para estes miúdos, etc. É um desafio ainda hoje. É um desafio também para mim, também me incluo neste grupo, quero fazer caminho nesta área, mas de facto sim, é uma margem da nossa sociedade que é muitas vezes esquecida e pouco protegida. São crianças que crescem sem aquilo que é elementar, que é um enquadramento familiar estável e real, no fundo. Não é? E atuando aí por vocação, é o melhor de dois mundos que se encontram, não é? A necessidade e a vocação. Sim, Exatamente. acho que aquilo que a Candeia tem feito e depois também daí a criação deste projeto dos Amigos para a Vida é precisamente responder às necessidades que encontra. E responder às necessidades das casas de acolhimento, mas mais do que as necessidades das casas de acolhimento, responder às necessidades das crianças que lá vivem, não é? Que lá vivem e que crescem. Porque há crianças que vivem e crescem em acolhimento durante muitos anos e anos a mais. E acho que aquilo que realmente também me foi mantendo, e a Candeia tem no fundo, este símbolo muito ligado ao calor e à luz, é precisamente sentirmos que o essencial estava na relação, isto é assim transversal a tudo, e que, de facto, a Candeia, ao contrário das casas de acolhimento, não é responsável pela sua educação, pela sua saúde, tem, como dizíamos no início, tem algumas atividades para além do projeto dos Amigos para a Vida, umas mais de verão, dos campos de férias, e depois outras ao longo do ano para acompanhar estes miúdos, mas, ao contrário das casas, e as casas também investem nisso, mas o foco da Candeia é investir na relação com os miúdos e em relações de amizade. E isso há poucos projetos que têm este objetivo principal, que é criar relação com estas crianças. E no caso da Ana Sofia, o que é que a foi mantendo também neste projeto? Foram motivações religiosas? Eu estou a perguntar, sei a resposta, mas gostava que partilhasse com quem nos vê e ouve, porque a Ana Sofia foi entrevistada da jornalista da Eclésia, Lígia Silveira, num programa aqui no verão, creio eu. E um programa que emitimos na Antena 1, mas que está disponível agora também num podcast da Larga a Tua Tenda, que nós partilhamos precisamente com estas experiências de vida. Mas pedi-lhe que partilhasse com quem nos veio e ouve neste momento esse percurso, que foi tendo descobertas ao longo de diferentes capítulos, não é? Sim. Bem, de facto, durante a minha vida em Candeia, eu não era crente. Portanto, a Candeia sempre foi um movimento de inspiração cristã, onde eu me sentia muito bem, muito integrada e muito acolhida. Mas sempre, por exemplo, há missas diárias nos campos de férias e eu aproveitava muito aquelas missas, eram bastante importantes para mim, mas a mensagem que vinha das pessoas por quem tinha uma profunda amizade e a quem reconhecia muito. E até me questionava como é que é possível estas pessoas em quem eu confio tanto e de quem gosto tanto, que acreditam nisto tudo e eu não acredito mesmo em nada. Sentias-te desenquadrada? Não menos acolhida, não é? Mas desenquadrada de não estar a perceber. O tema. Sim. Pronto, houve aqui um percurso assim mais pessoal havia este desejo e esta disponibilidade, que se não houvesse talvez ainda me mantivesse fechada, mas eu tinha esta disponibilidade de me encontrar, de facto, com Jesus. E a minha vida, já posterior a eu estar mais ativa na Candeia, eu continuei, depois até através do Projeto dos Amigos para a Vida, mas ali a partir de 2011, 2012, há assim na minha vida assim, um fator pessoal que fez com que eu me abrisse. As crianças ajudaram e a história das crianças? Eu agora que olho para trás, na altura, não sei o papel que cada uma teve, não é? Eu agora, olhando para trás, vejo esse percurso, e até me emociona olhar para esse percurso,
e ver como, de facto, as crianças, os animadores, padres que nos acompanharam e de quem somos muito amigos, o padre Nuno Amador, que é muito amigo da Candeia, é meu padrinho de batismo, e, portanto, nós temos, assim, a sorte, que é uma graça enorme de fazermos este caminho muito acompanhado e num respeito imenso desta liberdade. Eu senti este respeito não só na relação com Jesus, nunca senti que Jesus me dissesse que eu estava atrasada ou que tinha chegado tarde, não é? Portanto, senti sempre essa porta aberta. Foi batizada com que idade? Fui batizada em 2013, portanto, aqui a minha conversão é precisamente aos 33 anos. Uma data também significativa. É significativa, e fui batizada, já era mãe, estava grávida do meu terceiro filho, e pronto. E a sentir que não chegou tarde, não é? E senti que não cheguei tarde, e senti que a Candeia, o facto de me acolher, e como acolhe os miúdos que recebe e que acompanha, e que acolhe, dá colo e também deixa ir, porque há muitos miúdos, felizmente, que passam pela Candeia e fazem a sua vida e o seu caminho, e que também senti isso na Candeia, esse acolhimento com esta liberdade que sempre foi respeitada, e que isso me permitiu fazer o meu caminho em Candeia, não ter que sair da Candeia para poder fazer esse caminho noutro sítio. Vamos passar agora a alguma informação que acontece também com o vosso testemunho, com a vossa experiência de vida, mas que com o objetivo e o propósito de ajudarmos famílias ou crianças que possam precisar de colo, possam precisar de ser acolhidas. Como surge aqui a Candeia, este projeto, e que oportunidade é para tantas crianças? Pronto, a Candeia surge em 1991, portanto já vamos nos 31 anos, e a ideia foi inicialmente só assim de forma muito espontânea. Vamos levar os miúdos a acampar, fazer um projeto um bocadinho diferente, um programa ao qual eles não estão habituados, porque de facto havia poucas respostas, sobretudo no verão. Tem férias muito, muito compridas e poucas alternativas. Só que logo no princípio o que este grupo de voluntários sentiu foi que o que eles precisavam não é de uma coisa pontual no verão. Não precisavam só de ir à praia, não é? Exatamente. Era um acompanhamento, uma estabilidade relacional que se mantém ao longo de todo o ano e ao longo de todo o tempo em que eles estão acolhidos nas instituições. E por isso a Candeia foi crescendo, sobretudo neste acompanhamento ao longo do ano. Nós hoje em dia acompanhamos muitas casas, acompanhamos muitos miúdos, cerca de 200, com muitas atividades ao longo do ano, temos atividades aos fins de semana, atividades à semana, vamos sempre tentando privilegiar de facto esta questão da relação em contextos mais diferentes. Às vezes são só uma tarde de jogos, às vezes uma tarde no parque, às vezes vão ao cinema, às vezes contextos muito diferentes, campos de férias, fins de semana inteiros, até agora explicações, irmos celebrar missas também com os nossos padres, nossos amigos, irem celebrar missas também às casas dos miúdos. Ou seja, como dizíamos, é de facto um trabalho de ir ao encontro das necessidades dos miúdos. Portanto, se eles estão a precisar é que nós vamos lá celebrar uma missa, nós vamos lá celebrar uma missa. Se eles estão a precisar que nós vamos lá ao parque, nós vamos lá ao parque. A ideia é mesmo colaborarmos com as casas para oferecer a estes miúdos tudo aquilo que eles não possam ter acesso já através das casas diretamente. Pronto. E como é que é esta interação entre o que é o ambiente familiar de cada criança, as famílias de acolhimento, as propostas da Candeia? Bem, então, assim... Isto acredito que seja um mundo muito vasto e muito cada vasto. caso é um caso, não é? Sim. Então, desde logo, as crianças que estão acolhidas têm também elas próprias relações diferentes e contactos diferentes com as suas próprias famílias de origem biológicas. E, à partida, os animadores da Candeia, quando têm relação através da casa com as várias crianças, não sabem a sua história de vida, necessariamente, não têm que saber. Aquilo que sabem é que são crianças que estão a viver em acolhimento residencial e, portanto, foi aplicada uma medida pelo Tribunal ou por uma Comissão de Proteção e, através de formação que vamos dando cada vez mais, perceber que na base terá estado uma situação séria de perigo. A criança foi posta em perigo e, por isso, ou sofreu maus tratos, abusos, negligência grave, e por isso as histórias que levam a uma retirada do ambiente familiar são todas elas marcantes e duras. Pronto, esta é a base. O relacionamento da Candeia, dos animadores da Candeia, com as famílias dos miúdos diretamente não é feito no dia-a-dia, só acontecerá
já através do projeto dos Amigos para a Vida, determinadas famílias cujo apoio passe precisamente por apoiar uma criança juntamente com a sua família de origem. Pronto, portanto, partindo daquilo aquilo que se chama dos projetos de vida deles, ou seja, quando uma criança entra em acolhimento residencial, a preocupação de todo o sistema, incluindo a própria casa, deve ser como é que estes miúdos vão sair daqui. Não é? Cada vez mais estamos todos certos de que, por melhor que sejam as casas de acolhimento, não é o sítio onde a criança deve viver. A criança que é retirada de uma situação séria de perigo, o primeiro ano, diria, é um tempo bom de se afastar do perigo, de ser protegida, de voltar a encontrar, de facto, um lugar seguro, onde começa a ir à escola, começa a ter horários, começa a sua higiene a ser cuidada, a sua saúde a ser cuidada, a alimentação, etc. Mas isto é muito bom, mas qualquer criança, como o Miguel há pouco dizia, precisa de um lugar onde pertença, onde sinta que é amado e onde possa crescer, e isto é em família. Não é em coletivo, não é em grande grupo, não é em camaratas, não é por melhores que as casas sejam. E os diplomas vêm procurando que as casas se tornem cada vez mais familiares e mais reduzidas. Portanto, claro que tem havido algum esforço para que o acolhimento seja de maior qualidade. A verdade é que não substitui o ambiente familiar. E, portanto, aquilo que nós procuramos é, e isso o Miguel também dizia nos desafios do acolhimento, a falta de respostas de saída do acolhimento. Quando a sociedade civil pode ser importante, uma peça fundamental para que uma criança esteja acolhida menos anos e enquanto está acolhida, podendo ter momentos de férias, de fins de semana, de acompanhamento ao longo da semana por parte de uma família também, durante o tempo de acolhimento, está menos tempo acolhido e está com referências familiares. Portanto, este é o propósito deste projeto. E partem sempre daí, não é? Nessa possibilidade de voltar ao seu ambiente familiar. Sim. Manter essa ligação. Sim. Uma criança, quando é retirada, procura-se sempre perceber se pode voltar ao seu meio familiar de origem. Este é o meio familiar que deve sempre ser privilegiado e tantos serviços de apoio a famílias que devem trabalhar o mais possível articuladamente, para que também não sejam serviços a mais a acompanhar uma determinada família, mas para que se possa, a partir da dificuldade e da fragilidade grande que levou a esse momento, que é um momento de crise para toda a família, para a criança que o vive e que é retirada da sua família, quais foram as dificuldades, as fragilidades, de que forma é que se pode resolver o problema para que a criança possa regressar. Esta é sempre a prioridade número 1, que é que a criança volte àquilo que é seu e que é insubstituível, mesmo quando se procura encontrar alternativas e soluções ou que apoiem esta família biológica de origem, ou, na sua falta, na sua ausência, algo que a venha substituir permanentemente, pelo menos. Enfim, e aí já é o projeto Amigos para a Vida de que já falaremos. Antes gostava de perguntar ao Miguel dos princípios, dos fundamentos deste projeto, a Candeia. Eu, o outro, Deus, a natureza, que pilares são estes que orientam a vossa ação? Pronto, estes pilares são de facto os da Candeia, são os pilares que acabam por nortear a experiência que nós queremos oferecer aos miúdos. Portanto, parte muito de uma experiência muito relacional. Portanto, eu e o outro, a noção de que, claro que sim, que nós queremos que eles possam abrir-se aos outros e que possam encontrar um amigo e que possam encontrar uma comunidade, mas que eles possam trabalhar também o eu, que eles possam trabalhar também a maneira como eles se sentem, aquilo, toda a bagagem que eles trazem, que é muita, e que não basta esquecer. Os nossos campos não são, olha, vem cá durante uma semana esquecer daquilo que aconteceu. É aprender a viver com aquilo que trazemos, cada um tem a sua história e isso é essencial. Depois, a natureza acaba por ser também, na altura não era tanto como hoje, mas de facto uma parte esquecida. Os nossos campos são de facto mesmo no meio do nada, não há eletricidade, não há água corrente, cozinhamos a gás, tomamos banho no rio, ou assim, os bombeiros trazem-nos água, enfim, temos assim formas alternativas, mas de não tendo água corrente nem eletricidade, fazer um campo de férias em que eles estão só preocupados com a natureza, não têm os telemóveis, nós também não temos, e tudo vai nesse sentido. E depois Deus, evidentemente, a Candeia tem inspiração católica, sempre tivemos padres a apoiar-nos, seja na direção da Candeia, seja nos nossos campos de férias. Para nós é essencial esta experiência passar também
pela parte espiritual que nós oferecemos. E tanto aos animadores como aos voluntários, como aos miúdos, para todos é essencial esta vivência da espiritualidade e esta partilha também de encontrar o Jesus em cada uma destas pessoas, em cada uma destas experiências. Faz parte também da relação, não é? Essa dimensão. Certamente. E é um bom modelo, portanto é assim um Sim, modelo. Exatamente. já tem provas dadas, não é? Exato. Passemos a um outro bom modelo também, um bom exemplo destes Amigos para a Vida. Como é que a Ana Sofia sentiu essa necessidade de dar mais um passo, não é? Acredito que seja mais um passo em todo este projeto de proteção das crianças. Sim, o projeto Amigos para a Vida também nasce do nosso sim, enquanto família, e não só nós, como outros animadores da Candeia que já tinham esta experiência de, depois da relação, através dos campos de férias, perceber que ficava o desejo de dar ali uma continuidade e um apoio mais presente e ainda mais, e já na esfera das suas próprias famílias, a determinadas crianças. Portanto, aquilo que os animadores da Candeia fazem nos campos de férias, nas atividades, era um acompanhamento mais de grupo, mas de facto sempre houve relações especiais de crianças que eu animei, que hoje são pais e mães adultos e que continuamos a contactar e a apoiar naquilo que vamos podendo. E a determinada altura da nossa vida, também pessoal, quando casámos em 2005, achámos que já estávamos velhos, entretanto já passaram tantos anos, achámos que já estávamos velhos e pronto, realmente se calhar como família pensar aqui uma forma diferente de apoiar, então surgiu uma necessidade numa casa de acolhimento podermos dar apoio a algumas crianças que lá estavam. Curiosamente, houve um dia que nós fomos ao teatro e decidimos ligar a uma casa de acolhimento e perguntar quem é que aí está que esteja no fim de semana e que não vá à casa, porque muitos vão à casa ao fim de semana ter com as suas famílias, e estavam 5 meninos e nós fomos ao teatro, ao Tivoli, ver um teatro que se chamava Amigos para Sempre. Bom. Esta coincidência não é exata, mas só me apercebi bastante mais tarde, já o projeto dos Amigos para a Vida já estava a decorrer. Pronto, e a partir desse momento acabámos por, em família, ainda não tínhamos os nossos filhos, começar a dar apoio a umas crianças que viviam lá e que naquela altura não tinham autorização para ir ao fim de semana à casa. Pronto, e começou aí, foi assim a semente de uma amizade. Durante muitos anos nós demos apoio a estas, são duas meninas, que agora... Marta e a Maria, não é? A Marta e a Maria, que já são crescidas. A mais velha já vai fazer 20 anos e a mais nova já vai fazer 18, agora em janeiro. E de quem nós somos padrinhos de batismo e que mantivemos apoio durante muitos anos. Estavam elas em contexto familiar, a viver com a sua mãe e com os outros irmãos. Portanto, nós éramos claramente amigos e padrinhos, fomos acompanhando em escola, saúde, o que pudemos, fins de semana, férias, etc. Neste momento, elas vivem connosco, houve uma necessidade familiar e vivem connosco, já vai fazer agora 3 anos também. Mas esta experiência, nessa altura, levou-nos a perceber que havia outras necessidades à nossa volta e nós tínhamos este gosto de ajudar, mas a consciência de que a nossa família também estava a começar. Nós temos, para além delas, mais 4 filhos e tínhamos um projeto de família, para além deste apoio também de sermos pais, se fosse o que estava para nós. E por isso sentimos que havia esta necessidade de contagiar outras famílias, com o exemplo não só que nós tínhamos, mas que outros animadores da Candeia também nas suas para esferas, terem amigos para a vida, não é? Exatamente. E aí, engraçado que esta nossa história de apoio, de facto, foi num tempo como família amiga, noutro tempo apoiando uma família biológica e mais recentemente integrando-as no nosso agregado. Acaba por ser assim muito variável. E é aquilo que nós, através do projeto dos Amigos para a Vida, procuramos perceber o que é que as crianças que estão em acolhimento precisam de famílias. Crianças que vão voltar para casa das suas famílias, portanto, vão ser reintegradas no seu agregado familiar, precisam muito. Estas famílias têm, de facto, dificuldades e passaram por momentos de fragilidade e momentos de grande crise e precisam de rede. Famílias que ajudem outras famílias é absolutamente essencial e até podendo evitar que as crianças voltem ao acolhimento. Mas há outras crianças que não vão poder regressar às suas casas. E, portanto, é preciso que haja famílias que se constituam como resposta para que as crianças possam sair do acolhimento e serem integradas nestas famílias. Uma informação muito prática, porque infelizmente o nosso tempo está a terminar. Recebem crianças que estão sinalizadas, mas quem
precisar dessa rede que vocês constituem, pode contactar-vos através da Candeia, não é? Sim. Encontram Então, o número de telefone. Só deixando assim Sim. muito sinteticamente, porque é muito importante, não é? Portanto, crianças que precisem de ser integradas num outro agregado familiar, o regime mais indicado é o regime do apadrinhamento civil. É exigido uma habilitação junto à Segurança Social da Santa Casa da Misericórdia. As casas de acolhimento estão cada vez mais sensibilizadas para isso e é uma resposta que é muito necessária. Pode começar na relação e que se pode transformar nesse apoio. Muito bem. E junto de facto da página da internet da Candeia tem lá outras informações que serão muito úteis para que todas as crianças, ou pelo menos o maior número possível de crianças, tenham os seus direitos garantidos. Agradeço-vos por terem partilhado connosco esta experiência de proteção e promoção de muitas crianças. Muito obrigado. E felicidades para os vossos projetos. Direitos das crianças vividos para a vida, na relação e no acolhimento que protege e promove os mais novos em situação de fragilidade. Exemplos que aqui tivemos hoje na partilha convosco. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.